Engui L20 Special Edition. Hoje trago-vos mais um vídeo sobre mobilidade elétrica. Apresento-vos então esta bike exclusiva da loja Buy Best Gear. Esta loja então oferece-vos as melhores e-bikes do mercado com todas as marcas de referência do próprio segmento. Valores 899. Vamos ver, após o nosso teste, se ela realmente é uma Special Edition ou então se é igual às demais. Já sabem, vou-vos deixar então links na descrição para a loja Buy Best Gear, onde vocês poderão então também aplicar código de desconto se eu conseguir. Podem dar uma vista de olhos e podem realmente ver as inúmeras marcas com que esta loja trabalha. Super rápido a chegar, menos de uma semana já tinha a bike em minha casa. Siga para a intro. Com um motor de 250 watts alocado na sua roda traseira, oferece-nos também 38 Nm de torque, 5 modos de pedal assist e também 7 velocidades a cargo da Shimano. Tudo isto para vocês poderem então gerir a potência que este motor dá. Não é uma potência relativamente alta, mas eu penso que está adequada para a bike em si. A primeira subida que nós fizemos, aquela da afurada, uma subida já bastante íngreme, uma subida que se calhar a maior parte de vocês já não vão apanhar nas vossas deslocações, mas vou-vos deixar aí o trecho para vocês verem como é que ela se comportou nessa primeira subida. Vamos então começar a nossa primeira subida, velocidade da Shimano no 1, assistência no 5. E vamos por aí acima, ver se lá chegamos tranquilamente. Ora bem, aqui o segredo é que eu tenho apanhado em algumas é que não vale a pena fazermos muita força. Ser constante, conseguimos subir na boa. Aí estamos nós. Muito bom. Siga para bingo. Lá está, uma subida já com uma inclinação bastante acentuada, uma subida que provavelmente, como eu disse, muitos de vocês não irão ter nos vossos passeios. Conseguimos chegar lá em cima tranquilamente, sem qualquer tipo de esforço, de uma forma realmente descansado. Agora vou-vos mostrar a segunda subida. Essa aí, verdadeiramente extreme, uma subida realmente com uma picada bastante acentuada, e então aí é que muitos de vocês não vão ter de certeza, mas vejam aí. Vamos lá então, teste da subida. Ai meu Deus! Velocidade mais leve da Shimano e o modo 5 aqui de pedal assist. E vamos ver se vamos chegar em cima. A coisa já está a custar aqui. Vamos lá. Vale a pena fazer muita força. Uma pedalada constante. E agora a partir daqui é que dói. Ou não? Vamos! Ai. Yeah. Ai, já estou a morrer. Esqueçam. Eu vou subir, mas à conta também das minhas pernas. Que medo. Ai. Conseguimos, mas esta aqui foi a muito custo. Lá está, esta sim, esta custou-me imenso, tive que fazer bastante força para chegar lá em cima. Conseguimos chegar a pedalar, logicamente o motor ia nos ajudar, mas a maior parte da força depois foi feita junto com as pernas para chegarmos. O que é que eu vos tenho a dizer? Como eu já referi, uma subida realmente, uma picada mesmo muito agreste, coisa que não aconselho se vocês tiverem esse tipo de subidas nas vossas zonas de residência onde vão andar a passear, então pensem em comprar algo um bocado mais potente, porque senão com esta bike não será o suficiente. Todo o restante que vocês possam fazer, passear junto ao mar, passear na cidade, dar umas voltas, vão estar completamente tranquilos que ela vai-vos conseguir levar sem stress, sem dificuldade. Bateria, neste caso então temos uma bateria aqui por baixo então do assento. Ela é removível, vocês podem a remover facilmente, sem qualquer tipo de stress, e levar por onde vocês quiserem para fazer então o próprio carregamento. Ela tem 36 volts, 15.6 ampere-hora. Vai demorar sensivelmente 5 horas até
à sua carga total. A marca afirma que no modo completamente elétrico, esta bateria poderá nos fazer 50 a 60 km, ou então no modo de pedal assist em que vocês vão pedalando, poderá fazer entre 120 a 140 km. Pois bem, vou-vos mostrar a seguir quais foram os meus resultados a nível desta bateria. Vamos lá então para as nossas contas. Percentagem de bateria, ainda temos 2 traços de 5, temos na totalidade 41,6 km e podemos dizer que temos andado aqui no modo preguiça. Como vocês puderam ver, eu achei que não foi nada mal, mais de 40 km em que fomos num modo super descontraído, fomos num modo a aproveitar e realmente ainda tivemos aqueles testes das subidas, o que realmente, para uma bike destas com um motor assim, cada vez que nós fazemos essas brincadeiras, logicamente a bateria vai ter um bocadinho mais de desgaste. Por isso ainda chegámos a casa com bateria, ainda chegámos com traços de reserva, chegámos com uma autonomia de mais de 40 km, eu penso que realmente está verdadeiramente bem ajustado, então a forma como ela gera a bateria, mediante a potência que nos dá. Vamos falar na sua suspensão. Aqui na frente temos então uma suspensão total, ela é das curtas, mas total, com lock, podemos fazer o lock da própria suspensão, ainda podemos fazer aqui um acerto em pré-carga. Na parte de trás, a nível de quadro, não temos qualquer tipo de amortecedor, mas sim um amortecedor que está aqui inserido no próprio banco. O que é que eu tenho a dizer sobre esta suspensão? Vou-vos deixar aí um trechozinho, vocês verem como é que eu testei esta suspensão no local onde realmente nada tem a ver com esta bike. Vamos lá. Vou estar aqui a suspensão, isto não é uma bike de off-road, mas vamos ver como é que ela se porta. Este amortecedor aqui debaixo do assento, fixe, e mesmo a frente não bate, embora curta, bom. Lá está, não será mesmo em off-road que esta bike foi feita, mas testámos então a suspensão naquele local que seria para mim o local mais adequado. E porquê? Porque denotei logo desde o início que a suspensão realmente era super confortável. Por exemplo, suspensão à frente é das curtas, normalmente com o meu peso elas acabam por bater no fundo, esta não. E depois o amortecedor ali no assento trabalhou que era um mimo, no empedrado, vão em estradas sinuosas, tudo tranquilamente, sem pancada nos lombares, sem sentir pressão, então cada vez que vocês entram num buraco, não. Funciona e funciona mesmo muito bem. Vamos falar na sua travagem. Aqui à roda da frente um single disco de 160 mm, travagem então mecânica. Na roda traseira de igual forma também temos um single de 160, travagem mecânica. O que é que eu vos posso dizer sobre esta travagem? Melhor ainda, em vez de vos falar, vou-vos mostrar. Mas é, malta, vamos fazer aqui o teste da travagem. Já estamos acima dos 25. Vamos lá! Como vocês puderam ver, acabámos por travar tranquilamente dentro ali de um espaço razoável. Logicamente não é os travões com maior gripe do mundo, já sabem, o travão de trás atenua, o da frente é que vai fazer com que a bike parámos, conseguimos então de forma segura realmente travar a incursão da bike, por isso está tranquilo. Vamos falar aqui nas suas jantes. Na roda traseira temos uma roda 20x3, o pneu não temos designação da marca, mas sabemos que tem cambradar. Na parte da frente também de igual forma, 20x3, raios, cambradar. O que é que podemos falar mais nesta bike? Podemos falar que ela pesa 31 kg, o que realmente até não é muito mal para a bike. Consegui pegar nela de forma tão tranquila, passar algumas escadas sem qualquer tipo de stress. Vantagem para quem mora em apartamento e não tem elevador, será então poder, ou de forma mais fácil, levá-la pelas escadas e pô-la no apartamento. Para quem tiver elevador, temos aqui uma bike completamente foldável, vocês podem-na foldar, meter no elevador e levá-la para cima sem qualquer tipo de inconveniente. Realmente, se vocês tiverem pouco espaço na vossa garagem ou apenas com lugar de garagem, tanto a subir as escadas como a dobrá-la e metê-la no elevador, vai ser uma bike bastante prática para fazer isso. É uma bike que vocês podem ficar sem bateria, que vocês vão conseguir pedalar e trazê-la até casa, pelo menos em caminhos mais ou menos
direitos e pequenas inclinações. Falamos no seu painel, um painel a cores, minimalista, realmente com toda a informação que precisamos e com um brilho realmente acima da média. Não tive qualquer dificuldade com a incisão do sol a ver o que tinha neste painel. Parte de cima temos a bateria, a meio a velocidade a que vamos, logo a seguir em baixo então os modos de condução e a seguir temos o odómetro onde podemos ver a trip, podemos ver então os quilómetros totais da bike e mais algumas informações. Bastante fácil de trabalhar, bastante eficiente naquilo que se pressupõe a fazer. Mais luzes aqui na frente, luz LED, vai ser suficiente para iluminar então o vosso caminho à frente. Na sua traseira também luz em LED com presença e stop. E aqui realmente destaca-se aqui pela positiva. Tenho a dizer que este farol atrás é bastante forte, bastante visível. Isto é uma luz que realmente não vai passar despercebida, tanto no stop como então na presença. Quem vier atrás de vocês vai-vos ver de forma tranquila. Gostei. L20 Special Edition traz-nos aqui alguns extras, que é o acelerador. Vocês podem então ativar o acelerador e deslimitar a bike no próprio site do YouTube da Buy Best Gear. Tem lá o tutorial para vocês fazerem isso e poderem usar o throttle no modo preguicite super aguda. Tem também então aqui um porta-garrafa para vocês levarem então aqui o líquido para vocês se refrescarem durante os vossos passeios. Dá-nos também aqui um porta-couves onde vocês podem levar aqui o que vocês quiserem. Normalmente ele está montado aqui atrás, mas também pode ser montado à frente. O que eu acho que ali na frente destabiliza um bocadito e depois se vocês a dobrarem vai acabar por estorvar mais um bocadito. Eu acho que aqui na traseira ele realmente fica bem aplicável. Eu levo aqui o meu saco sem qualquer stress. O que é que eu gostei? Gostei muito desta suspensão. Apesar de ser curta à frente, funciona bem, nunca senti ela a bater. E este amortecedor aqui atrás no banco, 5 estrelas, sem pancadas nos lombares, super comfy. Painel que realmente tem uma visibilidade acima da média, com toda a informação. As velocidades da Shimano também entram muito bem. A bateria realmente com aqui um manager dos quilómetros que a gente pode fazer também de forma bastante agradável. 40 e tal quilómetros nós fizemos, 5 estrelas, um gajo como eu de 105 kg que andou a preguiçar, foi bom. Gostaria que o motor fosse um bocadinho mais potente, era só isso que nos poderia faltar aqui, mas no geral os 899 estão bem aplicados a esta bike e ela leva então o thumbs up. Já sabem, links na descrição, Buy Best Gear, onde vocês podem encontrar esta L20 e inúmeras bikes de outras marcas, mediante aquilo que vocês quiserem. Um grande abraço, até um próximo vídeo.